Olá, seja muito bem recebida, muito bem recebido por aqui. Esse quadro aqui é o Domine Holding e Proteção de Patrimônio Família e Empresa. O objetivo dele é auxiliar cada vez mais advogados e advogadas a entrarem numa área lucrativa de excelência com verticalização de conhecimento, tornando-se um especialista de verdade nessa área. A ideia é desfazer mitos, a ideia é conseguir entregar para vocês semanalmente temas profundos que têm ali raízes na holding, no planejamento sucessório, na proteção familiar, na proteção empresarial. Vocês já sabem que no meu método a gente usa uma regra. E qual é a regra? Primeiro nós protegemos pessoas, depois nós protegemos relações e em terceiro lugar nós protegemos o patrimônio em si. E Simone, por que tu pensou isso e por que isso é assim? Quando nós protegemos primeiro o patrimônio, eu posso dizer para vocês que logo ali na frente a gente vai ter uma plantação de ações judiciais por conta de não termos respeitado nem as relações e nem as pessoas. Então, olhando para tudo o que acontece com os meus mentorados e com os meus alunos da especialização em holding e proteção de patrimônio, família e empresa, é que eu cheguei à conclusão que para parar em pé, nós precisamos olhar para as pessoas primeiro, depois para as relações e somente por último chegar no patrimônio. E o tema de hoje faz parte de um pedido que os meus mentorados fizeram. E como os meus mentorados estão ali semanalmente comigo, podendo fazer perguntas que são mais próximas e até eu ajudo que eles façam as propostas deles, inclusive quando eles fazem uma estratégia de holding, a gente valida essa estratégia, vê se não está nenhum risco deixando de fora, né? Então eu resolvi atender o pedido deles e eles me pediram para falar um pouco mais sobre as doações. Quando que as doações podem trazer problemas e como é que a gente faz para evitar esses problemas? Então vocês vão ver por aqui algumas aulas sobre doações e sobre esses problemas de nulidades aí que a gente vai ter pela frente. Por que a gente está fazendo isso dessa forma? Porque os meus mentorados estão mais próximos e o pedido deles, gente, vai ser atendido. Se você ainda não é mentorado, mas é meu aluno da especialização, também pode sugerir, porque temas como esses, temas que são centrais, temas que trazem ali questões que são cruciais para a nossa advocacia, eles ajudam não somente a quem está dentro da rede, mas também outros advogados que eventualmente estejam vendo somente esse vídeo aqui em apartado, tá bem? Então bora conversar sobre as doações e hoje eu separei um tema bem relevante, bem problemático aí, olha lá. Nulidade de doação por ausência de outorga. Olha aqui para mim. Por que esse é um tema importante? Vocês sabem que uma das acusações maiores que a gente que trabalha com holding sofre é em função das fraudes. Muitos advogados acham que fazer holding é fraudar. E muitos advogados que não sabem muito bem sobre o que se trata essa tal de holding e como que a gente trabalha com isso, imaginam que toda holding é fraudulenta. E eu posso dizer para vocês que a gente tem sim holdings que são fraudulentas, mas nem toda holding é fraudulenta, assim como nem todo advogado entrega serviço fraudulento ou nulo para os seus clientes. Quem geralmente está aqui na minha rede de advocacia protetiva tem toda uma preocupação de não entregar nulidade. Então, quando a gente fala de doações que são nulas por ausência da outorga, a gente está falando de pessoas que não fizeram o básico naquela lista lá de riscos. Você da pós-graduação vai naquela aula que tem o checklist dos riscos para entregar como entregável da sua fase 1 e olha para esse lugar e tenta assistir essa aula já com aquele checklist todo dos riscos mapeados e quem recebeu em casa já os seus riscos, já assiste essa aula aqui com esses riscos mapeados, tá bem? Se você ainda não é meu aluno da especialização, essa aula aqui ela vai trazer alguns acórdãos que eu mesma selecionei e vai conversar sobre os riscos de termos uma doação sem a outorga do cônjuge ou do companheiro, né? Com relação a bens que são comuns nos regimes comunheiros. E aí, o que a gente tem aqui pela frente? A gente tem a ausência da outorga uxória
é a ausência da outorga da mulher. Então, falamos em outorga uxória quando estamos nos referindo ao feminino. E chamamos de outorga marital quando nos referimos ao masculino. Então, a outorga do marido é a outorga da esposa. A depender do regime de bens desse casamento, a doação de um bem imóvel por um dos cônjuges a qualquer outra pessoa, sem a autorização necessária do outro, vai tornar o ato anulável. Isso significa dizer que a ausência de outorga é um requisito de validade do negócio jurídico. Validade em que medida? Na medida em que a gente tem um negócio jurídico existente, mas não perfeito. E não perfeito não numa nulidade absoluta, mas sim numa nulidade relativa. A maioria dos regimes de bens que são comunheiros vai trabalhar com uma nulidade relativa a partir de uma circunstância de ter entendido que este o ato de outorgar, faz com que se apresente formalmente a concordância do outro com relação a essa venda, tá certo? Olhem aqui para mim, Simone, onde é que tá isso na legislação civil? Porque é óbvio, eu já aprendi, mas me esqueci nessa altura do campeonato. Isso está no artigo 1647. A gente precisa autorização do cônjuge, outorga conjugal, nos seguintes casos: para vender, doar, permutar, onerar, gravar com ônus reais ou hipotecar, que é ônus reais, e ainda propor ações judiciais sobre estes bens. Também é necessário para prestar fiança ou aval em contratos de quaisquer naturezas e também é necessário para fazer doações de bens que fazem parte do acervo comum, exceto quando se tratam de doações nupciais aos filhos em certas condições. Ah, Simone, não entendi! Quando eu estou efetivando uma doação, que é uma doação que está implementada sob determinadas condições excepcionais, o artigo excepciona ele mesmo esse assunto. O artigo, ele retira desse lugar essa necessidade de outorga. Existem, Simone, exceções a essa regra, que é a regra do 1647? Sim, existem. E quais são elas? Prestem atenção aqui. No regime da separação absoluta de bens, não há necessidade de outorga conjugal, porque nós estamos diante da separação absoluta e a separação absoluta ela traz duas massas patrimoniais separadas. Como são massas patrimoniais distintas e separadas, eu não preciso da outorga do outro. Então, se lá no meu regime de bens, olhem aqui para mim, eu tenho o caso de uma escritura pública de pacto antenupcial e a escolha dessa escritura pública se deu por uma separação absoluta de bens, nós não precisamos da outorga. Simone, tem algum outro regime de bens que aceita a dispensa da outorga? Sim, o regime da participação final nos aquestos é um regime que, a prioristicamente falando, ele exige sim a outorga conjugal, mas que na escritura pública de escolha do regime da separação, dessa participação final nos aquestos, a gente pode sim dispensar a necessidade de outorga. Ah, Simone, mas para que serve isso? Se eu nunca ouvi falar, por que eu vou fazer isso? Para que o meu cliente vai fazer isso? A escolha de um regime de bens como esse da participação final nos aquestos, ela serve para pessoas que trabalham, por exemplo, com imóveis e que transmitem os bens para o CPF, para que elas não tenham que ficar toda hora pedindo a outorga do outro para assinar as questões. Esse regime ele vai separar os nossos bens em duas massas diferentes. Eu vou ter uma massa exclusiva e eu vou ter uma massa de aquestos.
A dispensa da outorga uxória geralmente vai se sobrepor sobre esses bens que são exclusivos. E esses bens que são exclusivos facilitam a vida das pessoas que trabalham com imóveis. Simone, por que tu está trazendo isso numa aula chamada Domínio, Holding e Proteção, se a gente já é da pós e a gente já tem uma aula só sobre regime de bens lá? A gente tem, aliás, não é nenhuma, né? São 6 aulas com relação aos regimes de bens. Por que tu resolveu trazer essa aula específica? Porque eu comecei a reparar que houve uma certa oscilação da jurisprudência no que tange a união estável. E se você não se mantém atualizado, gente, se você por acaso concluiu a pós em momento anterior, você não presenciou essa oscilação. E se você concluiu a pós em momento anterior, você tem a oportunidade de ingressar na rede de advocacia protetiva, em que você vai receber todo o conteúdo atualizado, inclusive esse que diz respeito à oscilação jurisprudencial. Então eu notei e reparei que existe uma oscilação jurisprudencial e essa oscilação ela precisa da atenção dos meus alunos e ela precisa da atenção dos meus mentorados. Então eu olho para as doações, mas a gente precisa ficar ligado em atualização. Vocês sabem que não estar a par da jurisprudência é causar dano para o cliente, é causar um risco desnecessário. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tá com a sua lista de calculadoras de risco aí, ou tá usando a calculadora do Instituto Digital de Direito, ou não sabe onde que usa essa calculadora para poder calcular esses riscos, eu já vou te dar a dica. Acompanhe a jurisprudência. A jurisprudência ela vai trazer aquilo que é essencial para os nossos clientes. E esse tema da outorga é um tema em que a gente precisa estar atualizado, tá certo? Quais são, então, as exceções? A primeira das exceções é o regime de separação absoluta. E aí a gente tem 2 observações. A falta de outorga uxória ou marital pode tornar o ato anulável, sendo possível a sua correção ou a sua convalidação a partir do suprimento judicial, se houver uma recusa injustificada ou uma impossibilidade de um dos cônjuges autorizar. Olhem para mim. O que significa isso? Significa que a outorga marital ou uxória, ela pode ser suprida pelo juízo. Simone, qual é a ação que eu uso para suprir essa autorização que o cônjuge não quer dar? Tá ali olhando e não quer dar. A ação que precisamos manejar para os nossos clientes é a ação de suprimento de outorga. Só que muito cuidado aqui. A ação de suprimento de outorga, ela só serve para denegações injustas. Então eu preciso provar que a denegação da outorga ela é injusta. E eu botei uma observação aqui pra gente, é de que o termo é outorga conjugal, tá? Porque outorga uxória é da mulher e outorga marital é dos homens. E pra gente não precisar falar, outorga uxória ou marital, outorga uxória ou marital, a gente usa outorga conjugal. Aí vocês vão me perguntar, Simone, tu tem algum caso que tu te lembra, ou que tu já tenha feito, que isso tenha sido extremamente impactante na vida do cliente? Se vocês se lembram da minha aula de dentro da pós sobre usufruto, aquela que eu mostro a matrícula e mostro para vocês, inclusive, como é que a gente faz para fazer aquela cláusula de reversão, mostro na matrícula mesmo do imóvel, sabe aquela? Vocês vão lembrar de uma cliente minha que precisava de uma prótese de quadril. E aí ela fez com um outro advogado um planejamento sucessório com usos e frutos. O que eram os usos e frutos? Ela entregou para o filho único dela todos os bens que na verdade era uma casa numa região bem nobre aqui da nossa cidade, uma casa que hoje deve custar os seus 16 milhões de reais, uma região bem nobre mesmo, tá? Inclusive uma região de muito comércio hoje, comércios bem requintados, bem refinados. E ela entregou para o filho, porque era o filho único e para ela estava tudo certo, ela tinha condições de sobrevivência, estava tudo ok naquele lugar. O que aconteceu? O filho era casado no regime da comunhão parcial de bens e ela fez a doação. Eis que ela precisou de uma prótese de quadril. O quadril desgastou, já era uma senhora. E aí, qual era a opção que ela tinha? Vamos fazer a cirurgia.
Aqui no Brasil, em função da idade, ninguém queria fazer a cirurgia dela. Aqui no Brasil, os médicos se recusavam, mas ela tinha uma prima que morava nos Estados Unidos e ela já tinha ido aos Estados Unidos muitas vezes e ela sabia que lá eles tinham uma técnica bem diferente que ela poderia então passar por essa cirurgia sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de danos, e ela precisava de recursos para isso. Eis que foi lá, conversou com o filho disse, claro que sim, mãe, vamos vender a casa, a gente vende a casa, a gente não precisa, é muito dinheiro efetivamente, é um custo alto para a gente sustentar, vende a casa, financia essa tua questão aí da prótese. Tudo bem, tá tudo certo, tudo lindo, comprador efetivado, eis que de repente a nora não comparece no ato. E aí fica uma circunstância, mas a nora não vai vir, ela disse que não vem. Ela disse que não tem nada a ver com isso e que essa casa não pertence a ela e não pertence ao casamento dela e que, portanto, ela não vai comparecer porque ela não vai se manifestar com relação a esse assunto. E aí não havia nada que dissesse a essa moça que a convencesse a participar do ato, porque na cabeça dela, doação, herança e legado não entram no regime comunheiro que ela tinha com o filho desta senhora. E eu não sei o que essa senhora fez para essa nora, porque nesse ambiente familiar a gente tem as pessoas, as relações e depois o patrimônio, que as relações provavelmente tinham algum impacto aí nesse lugar. Então, como eu não sabia, nós ficamos tentando conversar com essa moça e ela irredutível. Eu não vou assinar nada porque isso não é meu, isso é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Qual o problema, gente? A necessidade de outorga, ela não advém de ser dono do bem ou participar da propriedade do bem. A necessidade da outorga, ela vem do regime de bens. E o regime de bens dela era de comunhão parcial de bens. Então, ela precisava outorgar sob pena de não conseguir vender. E aí o que se fez? Vamos ajuizar uma ação de suprimento de outorga. Só que sabe quanto tempo nós levamos até que a citação por edital conseguisse acontecer? Mais de ano. E o que acontecia? O oficial de justiça chegava lá para citar a moça, por exemplo, Dona Maria, não, a patroa não tá, marcava por hora certa, não ia. Não, isso aí nem sei onde que Dona Maria tá. E isso se prolongou, gente, eu acho que foi até mais de 2 anos, isso se prolongou muito tempo. Então assim, olha o tanto de problema que pode dar simplesmente porque alguém não entendeu que essa outorga é necessária em função do regime de bens. Embora nesse caso eu acredito que não seja a moça que não entendeu. Eu acho que ela estava querendo punir a sogra por alguma coisa aí que essa sogra teria feito anteriormente, né? E aí sempre tem alguém que, mas e esse marido, Simone? Eu não tenho nada a ver com isso, nem queria ser esse marido nesse momento. Mas vocês conseguem entender aquilo que a gente fala lá, quando a gente faz o diagnóstico da família, quando a gente pega o nosso checklist para fazer o diagnóstico da família, aquele que está lá no primeiro atendimento, certo? Tem um checklist para o atendimento, as perguntas que eu tenho que fazer. Quando a gente pergunta sobre a relação, aquele ponto, que se não me engano é o 3.1 ou 3.2, que tem alguém com personalidade beligerante, isso já costuma aparecer. Então, se você meu aluno, saiba que aquelas perguntas lá, elas são feitas por conta de coisas como essas. Simone, mas eu não sou teu aluno ainda. Aí eu tenho uma oportunidade para ti. Se tu ainda não é meu aluno, provavelmente é porque tu tá ou começando nessa área de proteção ou então já tá nessa área de proteção há bastante tempo e acha que talvez uma especialização não seja para ti. Eu posso te dizer que existem 3 áreas que são 3 áreas essenciais que impedem o crescimento rápido da advocacia nessa área. E essas 3 áreas, gente, elas são cruciais. E por conta da ignorância dos advogados relacionada a essas 3 áreas, que são áreas essenciais, é que a maioria dos colegas patina um pouco ou então não tem os resultados que poderia. Mas eu já estou satisfeita porque eu já estou ganhando mais de milhões. Pois então, os resultados mostram que as pessoas multiplicam por 3 e até por 5 o seu faturamento.
E não tô falando de começar pequenininho, tô falando de gente grande. Se te interessa saber quais são essas áreas, em que momento que tu tá dessa travessia, agenda um diagnóstico com os meus especialistas. O especialista vai te atender, vai te diagnosticar e no final do diagnóstico tu já vai saber especificamente o que tu tem que fazer. No final do diagnóstico tu já sabe qual é a área que tu vai ter que dar atenção. Então nessas 3 áreas cruciais tu já vai estar pautado para dar atenção para a área que merece mais atenção. Ah, Simone, mas eu não sei se isso é para mim. Eu posso dizer que, por enquanto, esse diagnóstico está sendo feito de forma gratuita, até para eu conhecer melhor quem é a minha audiência. Mas eu não sei se no dia que você estiver vendo esse vídeo, ele ainda vai estar gratuito, certo? E outra coisa que as pessoas costumam me dizer, ah, Simone, eu posso entrar na pós? Infelizmente, não é assim para entrar na pós. A gente tem momentos em que isso é possível. Quando eu estou com a pós com as inscrições abertas, sim, aí eu posso deixar com que vocês entrem, porque eu tenho combinado com a Focus que de tempos em tempos a gente tem vagas que são minhas. Fora disso, gente, infelizmente não há nada que eu possa fazer, tá bem? Bora para cá então para a gente olhar qual é a regra geral dessa circunstância de outorga. Primeiro, a regra geral é, sempre que o regime for comunheiro, eu preciso ter ali uma necessidade de outorga. A base legal é no 1647, e aí o prazo para anulação, gente, a gente tem até 2 anos após o término da sociedade conjugal para fazer isso. Isso está no 1649, que é outra coisa que muita gente não sabe. Eu selecionei para gente jurisprudência relevante sobre esse tema. Por quê? Porque eu quero que vocês ampliem a base de conhecimento de vocês, procurando ali nestes acórdãos mais e mais parâmetros que possam deixar esse tema de ser um tema rasteirinho a ser um tema vertical. Então veja, a gente tem uma decisão de Goiás, uma decisão de Minas Gerais. Ao final dessa aula você pode 2 coisas. Primeiro, pedir o material dessa aula com todos esses acórdãos aqui, um númerozinho correto, e também pode pedir o seu diagnóstico, por enquanto gratuitamente, e se você estiver assistindo essa aula em um momento que não é mais gratuito, alguém da equipe também vai avisar como é que você faz. E a união estável, Simone, como é que ela funciona? Ela vai ter o mesmo regramento do casamento? Olhem para mim. União estável ainda não é Estado civil. Se você estiver assistindo esse vídeo depois da reforma do Código Civil e a união estável neste momento for Estado civil, porque o Código Civil fez dessa alteração, mudou. Mas no momento que eu estou gravando, união estável não é Estado civil. E como não é Estado civil, não tem força de mudar o status lá na lei dos registros. Simone, o professor Cristiano Cassetari diz que a união estável que é registrada no livro E, lá do Registro Civil das Pessoas Naturais, é sim uma alteração de registro civil. Mas o professor Cristiano, ele não tem o entendimento que é o da maioria da doutrina. O professor Cristiano, ele é neste momento vencido. Eu acredito que em breve nós tenhamos sim um entendimento como este. Como união estável não é um estado civil, em princípio a regra da necessidade de outorga, ela seria somente do casamento. Mas a gente tem aqui 2 correntes importantes. A primeira das correntes que dispensa a outorga quando está se tratando ali de união estável, então é essa que vocês estão vendo ali com as mãos que estão mais estendidas, né, as 2 mãos, dispensa-se, e aí eu tenho uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que tem esse entendimento aí para que vocês possam ler e verticalizar esse assunto, e a outra corrente que exige sim na união estável, ou seja, Tribunal de Justiça de Minas. Separei o acórdão para vocês, para que vocês possam ver que o acórdão exige a outorga, inclusive na união estável. Então olhem aqui para mim.
parece que a gente está na República do Café com Leite, né? Lá São Paulo dizendo que não é, e Minas dizendo que sim, que precisa. Certamente esse assunto vai subir ao STJ e vai pacificar em algum momento. Agora eu posso apresentar a vocês as duas correntes. São Paulo dizendo que não precisa de outorga na união estável e Minas Gerais afirmando que sim, precisa. Tá bem, Simone, de quem é a legitimidade para a propositura da ação? Primeiro, pode botar ali para a galera? Número 1, da própria pessoa, cônjuge ou companheiro que não deu essa autorização, e aí o bonito foi lá e entregou, então o Rodrigo resolveu da cabeça dele. Ah, vou entregar esse bem em doação aqui para alguém? Tá entregue. E aí eu olho, mas tu tá louco? Mas como assim? Não assinei nada? Que história é essa? A legitimidade é minha, mas também é dos meus herdeiros. Por quê? Porque essa entrega importa em desfazimento de 50% que era meu. Então o Rodrigo realizou uma venda num domínio praticamente. Rodrigo entregou uma parcela do bem que não era dele. Então volta aqui para mim. Se você tem um cliente que quer ficar entregando bens por aí, cuide o regime de bens dele. E se ele tiver união estável, atenção! A corrente majoritária vai afirmar que não é ainda Estado Civil, mas eu recomendo a você que trabalha com holding e proteção a ficar atento agora, gente, lá naquele item 3. No método, vocês sabem que existe na etapa 1, 4 espacinhos. Eu quero que vocês olhem para o item 3. Simone, eu não sei onde está isso na plataforma. Lá na aula em que eu explico o método, tem a explicação específica do que é essa fase 3. Na fase 3, que é a fase dos extras, vai ser a fase da gente tomar medidas acautelatórias. Então aqui, gente, se o seu cliente tem união estável, a fase de se acautelar é aqui. Ah, Simone, mas como é que eu faço? Eu já pego as combinações para todo o planejamento. Então, eu já faço na fase 2 todo o desenho do planejamento e já pego combinados prévios com relação àquilo que vai acontecer na sequência. Aí vocês vão me dizer, ah, Simone, mas e se o companheiro não quiser? Se o companheiro não quiser, vocês vão ter um problema de item 2 lá, que é pessoas, relações e bens. Se o item 2 não der certo, vocês provavelmente vão ter uma nulidade decorrente da não anuência desse companheiro. O que é melhor fazer então? Inclui o companheiro na fase 2 e na fase 3 já deixa mapeado e delimitado aquilo que o companheiro concorda ou não concorda. Ah, Simone, mas e se o meu cliente quiser dar um migué no companheiro dele? Aí você vai olhar para você mesmo dentro de você e eticamente tomar essa decisão. Eu sei qual é a minha, mas você precisa ter a sua. Geralmente, quem está aqui comigo na rede de advocacia protetiva, que é a rede que trabalha protegendo pessoas, o migué não é aceitável. Ah, mas e se eu quisesse pagar bem? Aí eu não tenho nada a ver com esse assunto. O problema é absolutamente seu. Só posso lhe avisar que a jurisprudência está indo atrás desses planejamentos fraudulentos e que aquilo que parece uma grande maravilha agora pode ser exatamente o que vai levar o seu cliente à ruína. Muito cuidado. Eu separei aqui para nós uma decisão num agravo de instrumento que declara a nulidade do contrato de doação em função da ausência de outorga do outro cônjuge da outorga uxória do cônjuge do doador. E esse requisito seria essencial para a validade desse negócio jurídico. Por que eu separei esse acórdão? Porque ele é instrutivo. Se você tiver acesso ao material e quiser o material, saiba que você pode baixar sim o material dessa aula e aí você vai ter acesso a esse instrumento aqui. Simone, olha aqui para mim. Eu quero, mas dá uma explicadinha para nós, algum detalhe desse processo aí, como é que foi, que história é essa, por que eu estou olhando isso por uma decisão de agravo de instrumento, dá uma olhadinha. A gente teve aqui uma interlocutória em que os agravantes alegaram que a sentença, ao declarar a nulidade, também deveria abarcar o cancelamento do título de propriedade. Só que aí, o que a gente teve de entendimento? Não dá para cancelar
o título de propriedade. A gente vai ter uma nulidade por falta de um requisito essencial, só que eu preciso ter pedido específico de cancelamento da titularidade. É praticamente uma situação assemelhada à evicção. Então, se você é meu aluno, lá na pós tem uma aula sobre evicção. O tribunal aqui negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão da 7ª civil. Embora a sentença tenha declarado a nulidade do contrato e dos atos subsequentes, não determinou explicitamente o cancelamento dos registros imobiliários. Aí atenção aqui em mim. Quem cancela registro é a vara do registro civil, é a vara dos registros públicos, não a vara de registro civil. Quem cancela registro é a vara dos registros públicos. Então, muito cuidado aqui para a gente não ter uma supressão de instância, tá certo? Ah, Simone, e se eu tivesse que começar hoje, por onde que tu diria para eu começar? Eu vou te responder o que eu sempre digo para as pessoas: quanto tempo você tem? Se você tem bastante tempo, começa pela rede de advocacia protetiva, vai chegando devagarinho, vai verificando se é para você. Você com isso vai ter ali acesso a conteúdo de valor, acesso ao networking qualificado, já vai estar conversando com a minha equipe. Agora, se você não tem tempo a perder, a gente vai direto para a mentoria. Os meus alunos com o primeiro cliente já ganharam mais do que o triplo do valor que eles investiram na mentoria. E olha que muita gente pagou à vista, hein? Fica livre para, neste momento, solicitar o seu diagnóstico. Espero que ele ainda seja gratuito e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!